empreendedor, ele é apaixonado pelo produto dele. Então, se ele vende essa água aqui, que ainda bem que está sem volta para a gente não fazer mexer, né? Então, aqui, olha, se ele vende essa água, ele vai dizer que é a melhor água do mundo. Aquela água lá, água Voss, por exemplo, que você pega das geleiras da Dinamarca, da Noruega, de algum país escandinavo, que eu não lembro o nome, mas ele vai ser apaixonado pelo produto que ele vende. O consultor não. O consultor é aquele que vai chegar, vai olhar de cima e vai falar: olha, não é bem assim, essa embalagem poderia comunicar um pouco melhor com a sua audiência. Esse é o trabalho de quem quer empreender no marketing digital enquanto consultor, enquanto um gestor de tráfego e até mesmo enquanto um social media, que são coisas que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, quando eu saí da Bahia, eu percebi um pouco mais a grandeza da Bahia. Eu já tinha uma noção da grandeza da Bahia pensando em geografia, porque meu pai era caminhoneiro, né, dirigia caminhão-tanque, e volta e meia eu dirigia com ele também, e já cheguei a passar 10 horas dirigindo e não saía da Bahia. Eu falei: meu Deus do céu, que estado enorme é esse, né? Assim, é um absurdo, parece que o estado não acaba. Mas a grandeza, pensando em economia, pensando na parte estratégica para a região Nordeste, só ficou muito evidente para mim quando eu saí daqui. Isso ficou muito mais claro. Então, assim, a Bahia, gente, é um estado que oferece grandes oportunidades, sim, mas que não vem, infelizmente, essas oportunidades não estão desacompanhadas dos desafios. Tá? Tem muito desafio. E um deles é justamente essa mentalidade do meu sobrinho faz, né? Infelizmente. E em 2022, a Bahia faturou mais de 7 bilhões no varejo online. 7 bilhões parece um número expressivo, né? Mas se você pensar que o faturamento em 2022 foi de aproximadamente 148 bilhões, o faturamento do varejo, ainda assim tem muito espaço para, né, teve ali um espaço maior para ser explorado e tem sido explorado ao longo dos anos. A Bahia é tão estratégica que hoje no Nordeste, pensando na região Nordeste, o primeiro estado que teve o centro de distribuição full do Mercado Livre, quem compra no Mercado Livre já viu ali a tarja full, né? Porque a gente pega no full porque é mais rápido para chegar. Então todo mundo quer comprar o que está no full. Foi justamente Lauro de Freitas, ali na Grande Salvador, né? Então, foi o primeiro estado a receber um centro de distribuição logística full do Mercado Livre, foi a Bahia, né? Foi o estado que recebeu. Hoje nós temos centro de distribuição do Mercado Livre no Ceará, se não me engano está vendo um agora no Piauí, mas a Bahia foi o primeiro e o mais importante ainda hoje é justamente esse de Lauro de Freitas. A Bahia é tão importante que o próprio Mercado Livre veio uma preocupação enorme em como fazer o Nordeste ainda decolar mais nas vendas online, partindo principalmente da Bahia. Um novo centro de distribuição que foi aberto agora no Espírito Santo, em Linhares, foi justamente para aproximar e facilitar as entregas no extremo sul da Bahia. Porque, não sei se vocês já perceberam, né, boa parte dos produtos vão para a Vitória da Conquista para depois chegar aqui. Então ele faz uma rota não muito legal. Então a Bahia é muito, muito importante no cenário econômico e digital. Vamos entrar então aqui na parte dos desafios. O primeiro desafio é a concorrência. Todo mundo vendendo tudo. Basicamente isso. Se você olhar hoje na Shopee, principalmente na Shopee tem umas coisas bizarras. Shopee tem uma coisa... Senhor amado. Mas, sim, você acha... Eu achei até porquinho da Índia. Estou falando porquinho da Índia porque eu crio o porquinho da Índia, né? Nossa, mas vendem porquinho da Índia no marketplace. Como é que pode? Então as pessoas vendem... Mas eu entendo também, é uma oportunidade. Então a concorrência é o primeiro desafio que a gente tem. A concorrência despreparada também é um desafio. E eu vou explicar por quê. Você fala: não, Aguinaldo, mas não faz sentido. Se o meu adversário ele está despreparado, é melhor para mim. Isso pode até fazer sentido se você está pensando em uma questão bélica, por exemplo. Mas no comércio e no comércio online, isso é muito ruim para você. Se a sua concorrência é despreparada, significa dizer que ela vai pegar essa água aqui, por exemplo, que veio da Noruega, essa água que, digamos, esteja sendo vendida a R$40, e como ela é despreparada, ela vai fazer o quê? Ela vai pensar: nossa, eu tenho que vender mais barato que o meu concorrente. Aí ela vai jogar isso aqui para R$30. Qual é o problema de uma concorrência despreparada? Ela não faz cálculo, ela não sabe precificar, ela não faz estudo de mercado, e ela vai lastrear o mercado para baixo,
de maneira irresponsável e você, infelizmente, vai ter que acompanhar isso, a não ser que você tenha domínio das estratégias de marketing digital. Porque você entenda que preço é diferente de valor. Porque, do contrário, você vai ter que entrar na guerra de preço. E marketplace, infelizmente, em primeiro nível, é uma guerra de preço. Então, a concorrência despreparada vai jogar e vai lastrear o mercado para baixo. Por isso que a concorrência despreparada é um desafio, não é uma oportunidade. Você não tem que ficar feliz quando você vê uma concorrência despreparada. Outro ponto aqui é que a briga não é apenas por preço, né? E sim por atenção. Quando a gente pensa nos modelos de persuasão, a gente chama no marketing digital de copy, né? Que é justamente esse modelo de texto pensando na persuasão. A gente tem vários modelos. Você tem o modelo AIDA, você tem o modelo CVB, né? Características, vantagens e benefícios. Toda vez que você ler um texto de um anúncio, de um produto, toda vez que chega uma propaganda para você ali no Instagram, pelo amor de Deus, gente, não fala nem o nome de produto, porque daqui a pouco eles vão seguir vocês. E aí a gente... Por isso que eu não estou falando o nome da água aqui também, olha só. Porque daqui a pouco o meu Instagram... Eles juram de pé junto que não tem escutativa, mas tem sim. Tem, claro que tem. Com certeza. Chegam umas coisas assim, pelo amor de Deus, eu falei, gente, eu estava falando isso agora. Mas tem. Então não vamos falar o nome do produto, mas vai ter um monte de coisa no Mercado Livre e Shopee daqui a pouco para vocês, é certo, que a gente está falando a todo momento. Todos esses textos, eles são baseados em algum modelo de copy persuasiva. Por quê? Porque tem que chamar a atenção. Um anúncio, eu sempre falo que um anúncio, a função do anúncio não é vender, por incrível que pareça. Aquele anúncio que apareceu no seu Instagram, que se você abrir agora você vai ver, não é vender. A função do anúncio é chamar a atenção. A venda acontece depois. A primeira coisa que o anúncio tem que fazer é chamar a atenção. Porque o brasileiro scrolla, que eu quero dizer é rola, tá? A tela, mais de 90 metros de tela por dia. Sabe o que é isso? 90 metros de tela por dia? 90 metros de tela por dia é um rolo e meio de papel higiênico, dos bons. Né? Porque tem aqueles ali que são 20 metros, enfim. É um rolo e meio de papel higiênico por dia que você provavelmente está scrollando no seu celular. É muito metro. Pensando, né, em scrollar a tela. É muito metro. Tenta dar um tiro, que eu falo em corrida, tá? Tenta dar um tiro de 100 metros para você ver. Nunca acaba aquele negócio. É absurdo. Aí você fala, caramba, 100 metros é muita coisa. Então, a primeira coisa que o anúncio tem que fazer é chamar a atenção. Que ele olhar e falar, esse usuário, eu odeio esse termo, tá? Mas no marketing é o usuário, porque assim, o usuário é um termo que a gente está tendo no marketing e em clínica de recuperação, né? O usuário é péssimo, mas é o que a gente tem que usar. Porque o usuário, ele tem um caminhão de informação no Instagram. Tem a festa que o vizinho dele foi, que está te devendo, não te pagou, mas ele foi uma festa. Aí você dá aquela curtida sarcástica, né? Tipo assim, eu sei que você estava aí, tô vendo. Você dá uma curtida sarcástica, você comenta, tá bom aí, né? Tipo assim, tem um novo Reels que saiu, tem um meme que você gosta. Então, a principal função dele é chamar a atenção para parar por alguns segundos e você clicar no Saiba Mais. E quando você clica no Saiba Mais, é um caminho sem volta. Porque quando você clicou no Saiba Mais, ele vai rastrear o que você faz. A gente chama isso ali, né, de pixel, não é pix, tá? Pixel é outra coisa. Que é um fragmento de código que fica no site, na página de destino, e ele vai rastrear tudo que você faz, e a partir dali ele faz o remarketing, que é, nossa, esse anúncio está me seguindo. Né? Você já teve essa sensação? Você viu o anúncio da Shein, gostou daquela blusinha, que blusinha linda que você compra achando que é aquilo e não é aquilo. Aí quando chega, você, nossa, não foi isso que eu paguei. E aí ele fica, você está no site da Globo, do G1 e ele está te seguindo. Você está no site do Pimenta, ele está te seguindo. Enfim, isso é o pixel quem faz. Pode passar, por favor. Falta de planejamento. E assim, falta de planejamento, graças a Deus ela existe, porque senão eu estaria desempregado. Né? A falta de planejamento é pela falta de planejamento que eu sou contratado. Porque a maior parte dos meus clientes pecam na falta de planejamento. E a consultoria de marketing ou a consultoria de marketplace, né, que eu trabalho com as duas consultorias, tudo parte do planejamento. Sempre. Sempre. As pessoas começam a vender e não sabem precificar. Começam a vender e não sabem como falar. Né? Começam a vender e não entendem as políticas do marketplace. Acontece muito. Cria um perfil no Instagram, mas com
começa a postar memes. A sua audiência curte meme? Faz sentido? A gente chama de persona, né? Você está falando com a sua persona, com a persona da maneira adequada, o tom de voz da marca, né, é um tom de voz adequado para a persona? Então, assim, tem muito isso. Agora mesmo estou com clientes de São Paulo, todos os meus clientes, tá, pessoal, são clientes do eixo Sudeste, Sul-Sudeste, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. A gente está nesse trabalho justamente de adequar o tom de voz da marca à persona. Então, assim, a persona dele é um empresário, na verdade, né, um dono de indústria que quer vender no Mercado Livre ou quer vender na Shopee, por exemplo, mas que tem dificuldades em entender as políticas do marketplace e também em criar uma equipe para isso. Quando eu cheguei, ele estava pensando em viralizar, em conteúdo viral. Eu falei, cara, mas não faz sentido, sabe? Sua pessoa não está querendo viralizar, ele está preocupado em contratar representantes para né, estruturar a marca dele no Brasil. Então, isso é um passo importante, entender o planejamento. Ou seja, não basta postar e torcer que vai dar certo. Inclusive, se tem alguém aqui que trabalha com social media e tudo mais, já vou deixar um conselho. Cuidado com memes, tá? Memes, eles são temporários. Então, o lugar de meme não é no feed. Não é no feed. Porque ele envelhece, muitas das vezes envelhece mal. Nossa sociedade está sempre revisitando os valores, revisitando a comunicação, revisitando as falas e os lugares. E aí você fica com aquilo congelado lá no feed e vai envelhecer mal, tá? Empreender é diferente de fazer os pixzinhos, sabe? Então, assim, abrir uma loja online, abrir uma loja no Instagram, e aí tá caindo um pix aqui, um pix ali, e você já se acha um empreendedor por isso. Não. Empreendimento, você ser um empreendedor, requer planejamento, requer método, que é o que boa parte aqui está buscando, inclusive quando está buscando uma qualificação. Então, lembre-se disso. E a gestão importa. Gestão é extremamente importante, que é, como eu falei para vocês, onde boa parte dos meus clientes pecam e falham. É justamente nessa questão da gestão. Falta gestão. Gestão de tempo, que é fundamental. Tá? Muita gente não sabe gerir o seu tempo. A gestão dos produtos, que é uma outra falha assim, absurda. Acontece muito o que a gente chama de quebra de estoque, ruptura. Então ele deixa faltar um produto, e quando falta um produto, o anúncio dele pausa, e quando pausa até chegar lá no full de novo, vai-se mais uns 8, 10 dias, e ele que estava na primeira página do Mercado Livre cai na quinta página, onde você pode enterrar um cadáver, porque ninguém vai descobrir. Porque ninguém vai na quinta página do Mercado Livre. Quem aqui foi na quinta página do Mercado Livre? Eu duvido. Você vai se você está procurando uma coisa muito, muito específica e você não encontrou. Ou se você digitou errado, porque você não sabe o nome e está tentando achar até agora. Mas é difícil. Pode passar, por favor. Falta de qualificação. Até coloquei aqui, né? ChatGPT e outras IAs não resolvem tudo. A gente está nessa febre do ChatGPT e acho que ele vai resolver tudo. Eu uso ChatGPT, eu uso DeepSeek, eu uso pelo menos umas 5 inteligências artificiais. Uso. Mas veja, você precisa alimentar essa inteligência artificial. Então, ela ainda não substitui o profissional de marketing, por exemplo. Ela ainda não substitui o consultor de marketing, ela ainda não substitui o gestor de tráfego, o social media, o consultor de e-commerce, ainda não. Porque ela precisa ser alimentada. E aí você, sempre que eu faço um treinamento com os meus clientes, eles batem no peito e dizem que usam ChatGPT. E aí eu falo, tá, me mostra como é que você usa. E aí eles usam o ChatGPT como nossa mãe usa o Google, né? Qual é o nome da música que meu vizinho está ouvindo? Mais ou menos assim. Não tem um método para usar o ChatGPT. E ChatGPT é método. Você precisa de método, tá? Então, outro ponto, né? Muitos curiosos e poucos determinados. Então, assim, a gente tem muita gente que é curiosa, aquele cara que vai lá no YouTube, assiste uma aula, mas ele não persiste. Não persiste. Bem rapidamente, porque o tempo já está passando aqui, retomando um pouco da minha história, quando eu fui estudante do estadual, eu fiz parte de um programa de aceleração escolar, se não me engano o nome era Fluxo, né? Fluxo. E ainda é? Tá vendo? Olha só, Fluxo. Eu fiz parte do Fluxo. E uma determinada professora chegou na sala e falou assim, ela não estava no bom dia, né?
Ela chegou e falou assim, dessa sala aqui nada vai vingar. Aí eu olhei para um colega meu, assim, falei, caramba, nada vai vingar nessa sala. Tudo bem. Eu falei para ela que ela estava equivocada, né? Eu tinha certeza que ia vingar sim, mas eu levei aquilo comigo. Só que eu não levei com mágoa, com rancor. Eu levei com motivação, né? E voltei e dei aula ao lado dela. Quando ela foi quando eu precisei de uma pessoa para ser minha supervisora de estágio, eu escolhi essa professora. E foi, eu tenho certeza que ela lembrou desse momento. Mas se ela não lembrou, eu fiz questão de lembrar também. Fiz questão de lembrar. Eu fiz. Mas o legal é que no final do ano, desse ano letivo, ela ainda me deu a medalha de melhor aluna ainda. Não, mas assim, a gente teve uma boa relação. Por isso que eu lembrei ela na conversa. Mas o ponto foi um desafio. Tive que buscar ser determinado. Eu falo sempre, ser empolgado é uma coisa. A empolgação passa muito rápido, sabe? Mas você precisa ser determinado. Porque o sistema está aí e o sistema vai derrubar mesmo, se você simplesmente se curvar. Se eu tivesse me curvado para aquelas palavras de um péssimo dia dela, porque ela era uma boa pessoa e uma boa professora, mas não estava realmente no bom momento. E depois que eu tornei professor, eu entendi também. Não dá para estar em ótimos momentos todo dia na sala de aula. A gente só tem que ter inteligência emocional para filtrar. Mas eu busquei usar isso com determinação. E o que acontece muito, infelizmente, é que a gente falta muito no nosso público, falta muito nos alunos e falta muito até nos clientes essa determinação. De entender que nós teremos dias bons, dias ruins, mas que a gente tem que se manter ali. É o ciclo, é assim que acontece. E aí só para resumir, daquela sala vingou sim, né? Eu me tornei professor, né? Fiz 2 graduações, passei no mestrado, não terminei o mestrado por uma questão muito pessoal mesmo, porque eu senti muita hipocrisia, né, no mestrado, e eu falei que eu sou uma pessoa muito dos meus valores. Então eu falei que eu vou fazer algo que eu não acredito. Como eu nunca trabalhei em lugar que eu nunca acreditei. Né? Eu sempre falei isso. Eu acho que por isso nunca servi para ser vendedor. E mais 3 pessoas naquela turma se formaram na UESC também. Além de mim, mais 3 colegas meus naquela turma se formaram na UESC. E eu tenho certeza que aquela frase, até hoje eles lembram também. Até porque eu faço questão de lembrar quando eu encontro. E escolhas equivocadas de material de estudo. Sim, cuidado com quem você ouve. Porque às vezes você está ouvindo, está assistindo uma aula no YouTube, você compra um curso na Hotmart. Quem nunca, né? Curso aqui na Hotmart. E aí vai lá comprar um curso e você não sabe quem é a pessoa, você não fez um estudo sobre. Então tem muita gente... A internet, ela é um grande microfone. Todo mundo pode usar e falar. Só que a gente tem que saber para quem a gente vai dar ouvido. Eu falo sempre isso. Você empresta o seu ouvido para quem você quiser, mas dar ouvido é outra conversa. Então, toma muito cuidado na hora de escolher também ali o material de estudo. Pode passar, por favor. E confiança. Confiança é fundamental neste nosso mercado. Então, acontece muito golpe no Mercado Livre, golpe na Shopee, golpe com profissionais de marketing que diz que vai entregar 12 artes para o cliente e some. Então, isso tem atrapalhado muito o nosso trabalho também. E a confiança, ela se constrói a cada clique, a cada encontro com o seu cliente. Pode passar, por gentileza. E a mentalidade que eu já falei para vocês, né? Tanto dos empreendedores locais quanto dos aspirantes ao empreendedorismo digital. Vocês precisam saber aonde vocês querem chegar. Tá? Então, assim, a gente tem a célebre frase, né, que já foi atribuída a 10 mil pessoas diferentes. A Lewis Carroll, a Albert Einstein, até o Agnaldo, se brincar, né, que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas a frase é do Lewis Carroll, o criador de Alice. E as oportunidades. Primeiro, as profissões digitais. Tá? Não deu muita leitura aqui, mas vou trazer para vocês. A primeira é a gestor de tráfego. O que é um gestor de tráfego? Tá? Gestor de tráfego. Cria campanhas no Google, Facebook, Instagram, TikTok. Isso é um gestor de tráfego. Esses anúncios chatos que aparecem pra gente, pois é, eu tenho culpa porque eu também faço. Né? Então, não posso falar muito. Social media. Social media eu cuido das redes sociais. Pode ser de pequenas ou grandes marcas. E se eu for... Qual é o salário de um social media? Qual é o salário de gestor de tráfego? Este é o ponto. Eu não estou falando de salário, porque eu estou falando de empreendedorismo. Eu não estou falando de CLT. O salário aqui é você quem vai fazer. No sentido de que eu conheço pessoas que cobram 250... Eu realmente conheço pessoas que cobram R$250 para fazerem 12 posts
no mês inteiro, né, 12 posts, dá 3 por semana. Se a minha matemática não estiver ruim, se formar em história, perdoe aí. 250 reais ele cobra. Ele faz isso em um dia. Em um dia. E ele tem 10 clientes. Então, para ele não está ruim ganhar 2.500 reais. Para fazer 12 posts ali, né? A 10 clientes dá 120 posts. Se você pensar que a gente tem profissional trabalhando no supermercado e que não vai tirar nem metade disso, de fato, faz sentido. Como eu conheço social media que cobra 600, 800 reais para fazer a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. O que diferencia um do outro? O histórico, a carteira de cliente que ele tem. Então isso já, né, eu por exemplo, hoje, eu já cobrei para ser gestor de tráfego, eu já cobrei 500 reais, 400 reais. Já cobrei. Hoje, para nenhum cliente que bate à minha porta, eu vou cobrar menos de 1.200 reais para fazer o mesmo serviço. Não cobro. Mas eu tenho 10 anos trabalhando no mercado. Então, isso é construído. O que eu quero dizer é, 400 reais hoje não paga esse meu serviço. Mas se você tem 4 clientes a 400 reais, com certeza pode salvar muito para você. Não tem que mirar no que o Agnaldo faz e como ele cobra. Eu sempre falo isso. A sua realidade é sua, a minha é a minha realidade. O seu boleto é um, o meu boleto é outro. Né? Você não fica gastando dinheiro aí com tênis de corrida, igual maluco, né? Que é caro aquele negócio, meu Deus do céu. Mas assim, então pensa nisso. Videomaker, ótima profissão para quem curte vídeo, curte mídias sociais. Por quê? A todo momento está brotando um pseudo-influencer. Incrível. Toda hora nasce um pseudo-influencer aí, né? Alguns vingam, outros não. Mas precisa trabalhar com essa edição de vídeo. E hoje você faz tudo no celular. Nem computador você precisa. Tá? Deixa eu acelerar porque já está dando meu tempo. Infoprodutor ou afiliado digital. Eu coloquei aqui, mas eu não gosto muito da ideia porque você fica muito refém do produto de outro quando você é afiliado. Infoprodutor, você cria um produto digital. Você cria um curso, você cria uma planilha, você cria um e-book, tá bom? Mas o afiliado digital é complicado porque... E cuidado com esses cursos de afiliado digital que vocês ficam querendo comprar, que eles prometem mundos e fundos. Porque sem você ter o conhecimento de gestão de tráfego, de social media, né, e de design, dificilmente você vai vingar como afiliado digital. E sem contar que você precisa investir dinheiro para fazer dinheiro. E a gente tem aqui a questão do baixo custo inicial, né, e a liberdade geográfica. Eu, graças a Deus, hoje, no meu trabalho, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Eu trabalho da minha casa, às vezes, quando está tendo obra lá na vizinhança, eu alugo uma sala comercial aqui, às vezes eu estou em outra cidade. Então, assim, eu posso trabalhar de qualquer lugar desde que eu tenha internet. Pode passar, por favor. A gente já está avançando aqui. Escalabilidade. Pensando, a loja física atende bairro, a loja online vai atender todo o país. Se você quiser seguir por esse caminho da loja online. Você cresce com estrutura digital, né, porque você não precisa ter uma estrutura física muito grande, você não vai pagar aluguel. Flexibilidade de horários, né, e do local de trabalho, como eu falei. A possibilidade de atender clientes em diferentes regiões, inclusive internacionalmente. Eu tenho um cliente meu que é dos Estados Unidos. Né, eu dou mentoria para ele de marketing digital, ele tem uma agência nos Estados Unidos, mas assim, ele é brasileiro, tá, pessoal? Não fala inglês não, só deixar claro. Não faça uma pergunta em inglês aí não, que não vai dar certo. Trabalhar com nicho, ou seja, quando a gente pensa em trabalhar com nicho, é você trabalhar voltado para uma categoria específica. E aí você se torna autoridade naquela categoria. Ou, por exemplo, artesanato e cultura local. Tem uma cliente em São Paulo, ela não é minha cliente, tá? Ela foi cliente de um mentorado meu. E conversando com ele, ela mora em São Paulo, a operação de e-commerce dela acontece em São Paulo, mas ela pega os produtos do Piauí, que são tapetes. Aí eu falei, cara, ela pega do Piauí e tudo mais. Eu fui olhar a loja dela no Mercado Livre. 1.200, 900, o preço dos tapetes. E ela tem uma margem de 30%. Eu falei, cara, ela está explorando quem? Não é possível um negócio desse. Porque vindo do Piauí para São Paulo e ela tem uma margem de... Gente, uma margem de lucro de 30% é muita coisa. Vocês não fazem ideia, assim, é muita coisa dentro do marketplace. Para vocês terem ideia, os meus clientes trabalham com margem, quando eles são revendedores, de 12%, 15%. 30% é demais, considerando essa logística ainda. E como eu falei, você se especializa em um nicho para se tornar autoridade nele. Pode passar, por favor. E agora, pessoal, que já estamos chegando no final, marketplaces.
Plataformas como Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza são ótimas oportunidades para quem quer empreender pensando e tem essa veia mais de vendedor, né, e menos prestador de serviço. Então nós temos ali as profissões digitais, que eu falei para vocês, e nós temos também essa veia para quem quer vender. Tem muita coisa bacana na Bahia que a gente pode vender, muita coisa. Então uma coisa para vocês, eu já viajei por alguns lugares desse país, e tem baiano em todo lugar. É incrível, tem muito baiano. Sério, é baiano, assim, tudo que é lugar você acha baiano. E quando você senta para conversar com o baiano, uma das coisas que ele vai falar, comida. Eles sentem saudade daquilo. Então, assim, e coisas típicas, como uma banana real, por exemplo. Então, você trabalhar com essa questão no Mercado Livre de produtos regionais ajuda bastante também. Você pode vender sem precisar ter loja física. Você pode vender tendo a sua estrutura toda em casa, por exemplo. Sem precisar ali, né, pagar um aluguel. Você consegue fazer isso. E a gestão de estoque e o envio é pela própria plataforma. Então, é tudo automatizado. Se a sua loja escalar e habilitar o Mercado Livre Full, por exemplo, melhor ainda, porque você manda direto para o Full e o Mercado Livre faz toda a gestão de estoque e de atendimento, inclusive. Então, a gente tem uma oportunidade de trabalho, que é trabalhar com os marketplaces. Pode passar. E antes de encerrarmos aqui, algumas dicas. Comece pequeno, mas comece certo. Assim, eu falo sempre isso. Planeje. Sabe? O pessoal tem um dizer que eu não gosto muito, que é o feito é melhor que o bem feito. Ou o feito é melhor que o perfeito, no caso, né? Mais ou menos. Quando se trata de e-commerce, não. Quando se trata de e-commerce, você precisa sim do planejamento. Não é só começar e vender absurdamente. Vou te dizer por quê. Porque se você começou vendendo essa água no preço errado e você vai precisar reprecificar, você já vai perder todas as posições que você conquistou. Então, o feito não é melhor que o perfeito nesse caso aqui. Resolva um problema real de uma audiência que é real. Você tem que entender sua audiência. Você não pode criar, tentar resolver um problema de uma audiência que não existe, que ela existe somente na sua cabeça, por exemplo. Poste e se posicione sempre com estratégia. Sempre. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, elas são bem mais pessoais até, mas mesmo assim, cada conteúdo que eu posto tem uma estratégia. Às vezes é a maneira como eu posto conteúdo, a forma como eu comunico, mas eu estou querendo passar sempre uma mensagem ali. Não é aleatório. Calcule seus preços de forma metódica e nunca deixe de buscar atualizar seus conhecimentos, como vocês estão fazendo hoje. Pode passar, querido, por favor. Então, eu agradeço a vocês e deixo aqui a última frase, que é: o digital não substitui o esforço, mas potencializa quem tem coragem de fazer. Aqui são os meus contatos, tá? O meu Instagram ali, meu LinkedIn também. Agradeço a oportunidade que foi concedida hoje aqui. Gratidão, Aguinaldo, por sua exposição tão rica e inspiradora. Dando sequência à nossa programação, convido agora ao palco o Dr. Emerson Ribeiro, que falará sobre o subtema Aspectos Legais Regulatórios do Empreendedorismo Digital. Dr. Emerson é advogado, CEO das plataformas MintChat, MintVoice e ReclamaJus e especialista em direito bancário e do consumidor. Sua atuação é marcada pela defesa dos direitos dos consumidores, com ênfase na proteção dos idosos contra abusos financeiros. É também palestrante e entusiasta da tecnologia aplicada ao direito, liderando iniciativas que aliam inovação e eficiência jurídica. Convidamos agora o Dr. Emerson Ribeiro a tomar o momento da sua fala. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Jailane, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu estudei também, estudei escola pública, então para mim é sempre uma honra quando eu recebo convite de escola pública ou de órgãos públicos. Eu faço questão de estar presente. Hoje mesmo eu estava no escritório de Camaquã e eu vim para cá hoje só para poder fazer essa palestra para vocês. E vou retornar hoje ainda porque amanhã tem uma outra palestra lá também em uma escola pública, tá? Eu vou pedir para o pessoal botar o slide.
Meu nome é Emerson, eu sou advogado, ela já citou. Hoje eu resido na cidade de Ilhéus, mas a gente também possui escritório em outras cidades. Tá? Tem sede física em Ilhéus, Itabuna, Camaquã, Canavieiras, Porto Seguro e Rio Grande. Então a gente está com 6 sedes físicas hoje de escritório, mas a nossa atuação hoje é a nível Brasil. Isso graças ao empreendedorismo digital, porque a gente não fica só restrito ao município que a gente reside. Na verdade, grande parte dos meus clientes, a maioria dos meus clientes, ela não é das cidades que eu tenho escritório, tá? São clientes a nível Brasil, de todo o Brasil. Além disso, também uma outra paixão que eu tenho é a tecnologia, que eu sempre alinho com dentro do direito. Ou seja, eu tenho empresas de tecnologia, startups, um VoIP, um chat, uma empresa de gestão de processo e um assinador eletrônico. Todas essas empresas são startups nichadas para advogados. Então a gente atende vários centenas de escritórios de advocacia hoje no Brasil, no intuito de organizar toda a gestão do escritório através das ferramentas que a gente tem. Vou falar um pouco da minha jornada aqui para vocês, como estou dizendo. Eu estudei em escola pública, então, como disse para vocês, minha mãe divorciada, criou 2 filhos sozinho, mas nunca me deixou faltar nada. Pessoa sendo analfabeta, mas me deu a oportunidade para o estudo, porque ela sempre dizia que uma caneta é mais leve que uma enxada, e ela tem razão quanto a isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já estive no lugar da maioria de vocês, e eu posso dizer para vocês que o estudo é o caminho, tá? Então, eu vim de escola pública, virei representante comercial, ainda comecei a trabalhar com 14 anos, aos 18 anos eu fui representante comercial e alinhava o trabalho de representante junto ao curso de Direito. Então, eu morava em Camaquã na época, eu residia em Camaquã, então eu gastava mais tempo no ônibus do que na própria faculdade, porque eu tinha que vir e voltar todos os dias. Então, é 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 3 horas, sendo que, em tese, às vezes chegava na faculdade, não tinha aula, o professor chega mais tarde, enfim. Então, eu gastava mais tempo no ônibus do que na faculdade. Mas eu tinha uma sede de vencer. Eu queria sair da situação que eu estava. Queria virar advogado. Eu sempre tive esse sonho desde lá do ensino médio, porque eu tive um professor lá no ensino médio que ele cursava Direito e ele começou a levar conteúdo de Direito para a sala de aula, professor de Filosofia. E aí, quando eu me apaixonei pelo Direito, eu decidi que eu queria vir para a advocacia. E a partir disso, eu veio para a advocacia e a gente vem empreendendo e, graças a Deus, tudo vem dado certo. Então, vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo. O que tem a ver com o direito? Tem muita coisa a ver, né? Então, hoje, existe o novo consumidor digital. Por que eu estou falando isso? Porque existia um crescimento de compras de produtos e serviços online muito grande. Principalmente quando veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, praticamente muita coisa da nossa relação de consumo passou a ser virtual. Exemplo, antes da pandemia, eu fazia muita audiência presencial. Eu ia por fora. Para você ter noção, acabou a audiência presencial hoje. Tá? Eu sou advogado, eu tenho mais de 4 mil processos ativos. Eu não fui no fórum esse ano uma vez. Por quê? Tudo que eu preciso despachar, a gente despacha virtual. Então, eu quero conversar com o juiz, é virtual, videoconferência. Quero audiência, é virtual. Então, tudo ficou virtual. E isso é muito bom porque, exemplo, eu tinha um cliente lá em São Paulo, tinha que pedir para um advogado acompanhar esse cliente para fazer audiência. Hoje em dia não, o advogado aqui da Bahia consegue acompanhar um cliente de São Paulo na audiência. Então, ao mesmo tempo que começou a aumentar o consumo de produtos e serviços na internet, também começa a aumentar a quantidade de problemas que as pessoas vêm tendo, né? E os consumidores eles começam a ficar mais informados e exigentes. E eu posso dizer uma coisa para vocês já de cara. A internet não é uma terra sem lei, tá? Ao contrário do que muitos pensam. Passa o slide, por favor. O que você precisa para empreender? O que você precisa saber para empreender no digital? Eu vou falar um pouquinho para vocês quais erros se aplicam, quais erros podem gerar ações judiciais
e como você pode se proteger judicialmente. Fundamentos legais, passo um pouquinho. Aqui. Primeiro, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor. Muita gente já ouviu falar. Tá? Se não ouviu falar, posso dizer para vocês que todo dia vocês vivem o Código de Defesa do Consumidor. Quando você vai na padaria comprar um pão, aquilo ali existe uma relação de consumo. E isso aí está resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, ele veio no intuito de proteger a parte mais fraca na relação jurídica. Quem é a parte mais fraca na relação jurídica? É o consumidor. Por exemplo, você concorda comigo que um banco Bradesco, ele tem muito mais força do que eu? Com certeza. Então, o Código do Consumidor ele veio para resguardar o direito do consumidor. E lá veio diversos direitos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, um deles, inversão donos da prova. O que é isso? Eu vou falar um pouco português bem básico para você entender. No Código de Defesa do Consumidor, tudo que a gente alega, ele se constitui verdade. O ônus da prova, ele é da empresa. Então, se eu chego para o juiz e falo assim, doutor, o Bradesco negativou meu nome de forma indevida, ou seja, eu não reconheço essa dívida. O que acontece? Quem tem que provar que essa negativação não foi indevida é o banco, não sou eu. Então existe, por quê? Porque eu sou a parte mais fraca, e geralmente a parte mais fraca não guarda os documentos. O banco ele tem toda a base, a gente não. Então existe essa inversão. Então o Código de Defesa do Consumidor é uma excelente lei que veio para resguardar os nossos direitos. Então, existe também no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? Fala um pouquinho para vocês entenderem. Responsabilidade objetiva é quando existe determinado problema, e quando existe esse problema, eu não preciso comprovar para o juiz que aquela pessoa que me deu esse problema teve culpa. Exemplo, o banco descontou de mim uma cobrança de, sei lá, R$100 por algum serviço que eu não contratei. Eu não preciso comprovar para o juiz que o banco ele teve culpa. Só em ter um desconto, eu já posso requerer o meu direito. Tá? Não preciso comprovar esse nexo causal. Entende por quê? Porque a responsabilidade do banco ela é objetiva. Se ela fosse subjetiva, aí eu precisaria comprovar que o banco deu causa àquele desconto. Ok? E existe o Código de Defesa do Consumidor também trouxe prática abusiva e práticas abusivas. O que é prática abusiva? Tem diversas práticas abusivas. Exemplo, a partir do momento que vou falar o dever de informação. A falta de informação é considerada uma prática abusiva. Exemplo, se eu tenho um mercado e eu anuncio, faço uma propaganda de que o arroz no domingo vai estar de R$1,99 e eu chego lá no domingo e o arroz está R$10,99. Existe uma informação falsa. Então isso aí é considerado uma prática abusiva. Tá? Então o Código de Defesa do Consumidor também resguarda o consumidor contra isso. Pode passar. Muita gente não sabe, mas em 2013 foi sancionada uma lei do e-commerce. E essa lei ela traz algumas obrigatoriedades para quem comercializa. Não é só abrir uma landing page e começar a comercializar. Se você quiser legalizar o seu negócio, é necessário abrir um CNPJ. E nesse CNPJ tem que ter um endereço e um canal de atendimento. Por exemplo, eu não posso começar a comercializar na internet e não ter um canal, um meio de contato do consumidor para a minha empresa. Por quê? Porque se o consumidor tiver algum problema, ele vai precisar entrar em contato com a empresa. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter um canal de atendimento. E da mesma forma, tem que ter também um endereço no Brasil. Tá? Endereço no Brasil. Pelo menos uma filial, um representante legal no Brasil. Tá? A gente pode, quando fala em representante, a gente lembra ano passado, foi ano passado, lembra que o Twitter foi banido no Brasil? Por quê? Porque não tinha representante no Brasil. Tem que ter um representante no Brasil. Por quê? Porque quando você abre uma empresa aqui no Brasil, você está sujeito às leis do Brasil. E se você descumprir alguma lei, eu vou te intimar e vou
eu falo, tinha o judiciário, tá? O judiciário vai te intimar e vai te dar as devidas sanções por conta daquela prática abusiva ou ilegal que você fez. Então, eu só consigo intimar se a pessoa estiver aqui no Brasil. Não consigo intimar uma pessoa fora do país. Até porque se ela está fora do país, ela não está sujeita às leis do Brasil. Então, em razão disso, que a lei pede que você tenha pelo menos um representante legal no Brasil. Tá? Então, todas as empresas que a gente consegue comprar hoje, ela tem que ter um representante legal. Exemplo, Shopee. A Shopee, a gente sabe que tudo que vende lá, ou quase tudo, é importado. Mas ela tem um representante no Brasil. Porque se ela não tivesse, ela não poderia comercializar aqui. Ok? Muita gente não sabe, mas no direito do consumidor existe um chamado direito do arrependimento. Tá? Esse direito do arrependimento, ele vale para e-commerce, compra online. O direito do arrependimento ele só se aplica para compras não presenciais. Ou seja, se eu comprei um produto na internet, por telefone, por WhatsApp, por Instagram, eu tenho direito ao arrependimento. O que é o direito ao arrependimento? O nome já fala. Eu posso, em até 7 dias, devolver o produto. Tá? E o que ninguém te conta é que no direito ao arrependimento, se eu quiser devolver o produto com até 7 dias, eu não preciso especificar o motivo. Tá? Eu não preciso especificar o motivo para o fornecedor. Quero devolver, por quê? Está quebrado? Não. Eu quero devolver, acabou. Exemplo, eu compro online. Se eu cheguei, comprei uma roupa, vesti, não gostei, eu devolvo. E essa devolução é por custa do fornecedor. Tá? Mas o fornecedor fica no prejuízo. Faz parte do jogo. A partir do momento que você começa a comercializar online, você tem esse risco também. Então, se você vai comercializar online, fique ciente de que existe esse risco do consumidor pedir a devolução e você tem que fazer em 7 dias. Esse prazo de arrependimento não é só para produto, é para serviço também. Ou seja, comprei um curso no Hotmart, me arrependi, o curso é ruim, quero pedir o dinheiro de volta. Em até 7 dias você pode pedir o dinheiro de volta. Ok? Fui na loja na Cinquentenário, comprei um sapato, mas não gostei, não tá bom o sapato. Eu quero devolver. Posso? Não posso. Tá? Por quê? Porque foi presencial. O direito do arrependimento não se aplica para compra presencial. Quando você vai no shopping, você vai na Cinquentenário, você comprar presencial, você está vendo o produto. Então esse direito do arrependimento não se aplica. Ok? A oferta ela precisa sempre clara e precisa. Como te falar, se a oferta não for clara e precisa, ela vai ter uma abusividade. Então, ou seja, se eu anuncio uma coisa e vendo outra, ou o resultado daquele produto que eu estou vendendo é uma outra coisa, isso não é uma propaganda clara. Exemplo, comprei um produto dizendo que um shampoo dizendo que o cabelo vai ficar liso, o cabelo vai deixar de cair. E aquele produto me causa algum dano capilar, digamos assim. Então, nesse caso também é possível buscar uma reparação. Tá? Pode passar. Principais riscos jurídicos, pode passar. Problemas mais comuns no digital. Cobrança indevida. O que é cobrança indevida? Eu citei aqui, exemplo, banco. Banco é muito comum te cobrar por algo que você não tratou. A gente viu recente aí na televisão o que o INSS fez. Né? O INSS são algumas associações por intermédio do INSS. Aquilo ali é uma cobrança indevida, ou seja, o INSS estava, através de algumas associações e sindicatos, estavam descontando da aposentadoria de idosos e pensionistas do INSS valores que eles não contratou. Tá? Isso é uma prática, é uma cobrança devida, e nesse caso, o que o consumidor ele tem direito? Ele tem direito a ingressar com a ação judicial, ele pede de imediato uma obrigação de fazer, quer dizer, quer cessar o desconto, tá? E ele tem direito à repetição do indébito. O que é a repetição do indébito? É a devolução em dobro do valor que você foi descontado. Por exemplo, o INSS me cobrou lá indevidamente, através de associação, R$1.000. Nesse caso, a associação ela tem que me devolver R$2.000, além de uma eventual reparação por dano moral. Então, resumindo, posso pedir esse valor em dobro, além de uma indenização por dano moral, tá certo? Produtos e serviços não entregues também é muito comum no digital, tá?
Exemplo, comprei um produto na Netshoes e esse produto foi extraviado, ou no Mercado Livre, o produto foi extraviado. O que acontece nesse caso? Existe aí o direito do consumidor te resguarda em relação a isso. Então você pode também buscar reparação judicial por conta da situação. Se o produto chegou atrasado, cabe ação judicial, ou seja, eu tenho como ganhar alguma indenização por conta disso? Depende, tá? Porque nesse caso, o dano moral, nem sempre ele é presumido. O que é presumido? Aconteceu aquela situação, então o juiz já diz, aqui houve dano moral, vou te indenizar. Em alguns casos ele não é presumido, via de regra ele não é presumido. Ele só é presumido em alguns casos, exemplo, negativação indevida. Eu não preciso comprovar ao juiz de que eu tive algum dano por conta do meu nome estar sujo, de forma indevida. Só em meu nome ter negativado indevidamente, o juiz já presume que eu tive um prejuízo, e eu então tenho direito à indenização. No caso de atraso de entrega de produto, eu tenho que comprovar que eu tive um dano. Exemplo, vou te falar um caso que eu já ganhei lá no escritório. A pessoa comprou um presente para dar de presente para a sua namorada no dia dos namorados, ou seja, dia 12 de junho, mês que vem. Isso foi ano passado. E o produto ele só foi entregue lá para o dia 20 de junho, ele atrasou a entrega. Uma semana depois, ele chegou depois do dia dos namorados. Exatamente, quase. Mas não perdeu, acho que não perdeu não. Mas gerou mais do que um aborrecimento, né? Então, nesse caso, a gente comprovou que aconteceu isso e aí o juiz mandou indenizar R$5 mil naquela época. Tá certo? Então, é possível. Outra situação muito comum é a falta de reembolso. Mas eu vou te falar uma situação também que eu já peguei lá no escritório. A pessoa comprou um produto, comprou um curso na Hotmart e com 3 dias, mais ou menos, ela cancelou essa compra. Ela não quis mais exercer o direito do arrependimento. Beleza. O cancelamento foi feito tudo certinho. Entretanto, a Hotmart não fez o reembolso. Ela falou que ia fazer o reembolso por 30 dias, passou 30, 45, 60 dias, não fez o reembolso. E a gente trocou a ação e conseguiu também indenização nesse caso, por conta da falha do reembolso, tá? Outra situação também comum, juros abusivos em compras parceladas, tá? A loja pode cobrar, ou o e-commerce, ele pode cobrar juros na compra online? Depende, tá? Depende de qual situação, desde que a informação seja clara, tá? A informação ela tem que ser clara ao consumidor. Antes de 2000 não lembro o ano do governo Michel Temer, acho que foi 2020, 2019. Antes de 2017? 2017. Antes de 2017, era proibido fazer distinção de preço parcelado e à vista, né? Depois que Michel Temer entrou, foi sancionada a lei e permitiu dar essa diferença, tá? O fornecedor, o e-commerce, ele pode cobrar mais caro na venda a prazo e cobrar mais barato na venda à vista, tá? Essa distinção é possível, tá? Pode cobrar os juros desde que seja de forma clara. Eu posso chegar no e-commerce e ele não aceitar receber cartão de crédito? Pode. O único meio de pagamento que o fornecedor, o comerciante, ele é obrigado a aceitar é o dinheiro, tá? O dinheiro em espécie ele é obrigado, tá? Se você chegar no ambiente e falar assim, aqui não aceita dinheiro não, é só Pix ou é só cartão, isso é ilegal, tá? O dinheiro ele é obrigado a aceitar, ok? Pode passar? Ficou um errozinho aí no título, mas na verdade eu queria falar sobre responsabilidade de financeiras, que são os bancos, né? Vou te falar algumas situações. Hoje é muito comum, quem acredita que algumas pessoas devem ter banco online, né? Por exemplo, do Nubank, é um banco grande. Então, o banco online, ele também está sujeito às regras do consumidor, tá? Eu vou falar algumas situações que é muito comum praticado por bancos. Por exemplo, venda casada. Quem já contratou algum empréstimo, possivelmente pode ter sido vítima e nem sabe. O que é uma venda casada? A pessoa fez um empréstimo e lá no empréstimo
o gerente ou o próprio banco já colocou a cobrança de um seguro sem você pedir. Isso é considerado uma venda casada, tá? Porque você não teve escolha de comprar separado. Você comprou junto, ele embutiu no produto, tá? Então, se isso acontece, é uma prática devida e você tem direito a restituir o valor do seguro em dobro, além de danos morais também, tá? Então, isso é muito comum acontecer com idoso, servidor público. É muito comum. Quem fez empréstimo possivelmente deve estar pagando um seguro sem saber, tá? É muito comum. Produtos financeiros sem transparência, ou seja, a informação não é clara. Para você ter noção, no contrato, no Código Civil do Consumidor, define até o tamanho da letra do contrato. Aqueles contratos que vem a letrinha assim, ó, 8 do Word pequenininha, é ilegal, tá? Existe uma nulidade, porque ela tem que estar visível de forma clara. Então essas letrinhas pequenas, ela também não resguarda o fornecedor, tá? E empréstimos camuflados ou embutidos em outras coisas. Exemplo, aqui na Bahia, em alguns estados, existe, se tiver alguém, não tem ninguém de banco aqui, eu posso falar. Tem uma empresa chamada Crefaz, é uma empresa financeira, tá? Essa Crefaz, ela tem um vínculo com a Coelba e ela vende empréstimo embutido na conta de luz. Como é que funciona? Você vai no correspondente, o correspondente te dá R$1.000. Em troca, você tem que dar os dados da sua conta de luz. Aí, o que essa Crefaz faz? Ela lança a cobrança da parcela dentro da sua conta de luz. E aí existem vários problemas. Primeiro deles, você pega R$1.000 e paga 4. Os juros é mais ou menos isso. Não é mentira não, tá, pessoal? É alto mesmo. Ele libera só R$1.000, paga de 3,5 a 4 mil, mais ou menos, você vai pagar. Então existe um juros extremamente abusivo, tá? Mas o problema pior não é esse não. O problema pior está no chamado venda casada. Por que existe uma venda casada? Porque o valor do empréstimo está embutido na conta de energia. Então imagine só, se o seu João chegou lá no banco e falou bem assim, ó, esse mês o negócio apertou, eu só quero pagar minha conta. O seu João chegou lá tá ouvindo, pessoal? Então, o seu João chegou lá no banco e falou bem assim, ó, esse mês o negócio apertou, eu só vou pagar a conta de luz, tá? Eu não vou pagar a parcela do empréstimo não. Não tem como. O que acontece? Ele não consegue pagar. Ou seja, ou ele paga os dois, ou ele não paga nada. O que vai acontecer? Ele vai ter que se virar para pagar, porque se ele não pagar, o que vai acontecer? Vai cortar energia. E quem quer ficar sem energia dentro de casa? Então, é extremamente abusivo. Infelizmente, muita gente, principalmente o consumidor mais vulnerável, que é a pessoa mais baixa renda, infelizmente acaba pegando esse valor emprestado por conta, na pressa, enfim, de problemas pessoais, acaba pegando, mas o juros é muito alto. Enfim, pode passar. Fraudes mais comuns e como se proteger. Golpes aposentados. Isso eu já falei aqui que todo mundo já sabe. Eu veio o INSS, a gente viu o pico lá na televisão. Aquilo ali foi um tipo de golpe. E nesse caso, se você foi vítima, você pode buscar, tanto na via administrativa, junto ao INSS, a restituição, ou também a via judicial para poder restituir esse valor em dobro. O grande problema é que, como foi muito grande o golpe, foi bilhões de reais, a gente está tendo um grande risco do judiciário mandar devolver só esse valor de forma simples e sem correção monetária, que é o pior. Então, por quê? Porque se ele mandar devolver em dobro correção monetária e indenizar todo mundo, vai quebrar o INSS. Infelizmente. Então, ou seja, o idoso ele foi roubado e ele vai receber a devolução simples sem nenhum centavo corrigido, tá? Consentimento eletrônico inválido, ou seja, muita gente não sabe, mas quando você faz um empréstimo online, ele tem alguns requisitos a ser cumprido também, tá? Exemplo, o que é necessário para um empréstimo ou para um contrato online ele ser válido? O documento assinado eletronicamente, para ele ser válido, ele é necessário reconhecimento facial, a selfie,
a geolocalização, que é o IP, e a assinatura na tela do celular. Tá? Esses itens são obrigatórios. Eu botei ali gravação, mas ele não é obrigatório. Ele pode ser feito ou não. Exemplo, lá no escritório, como a gente atua a nível Brasil e a gente pega também muito esse tipo de consumidor idoso, a gente lá no escritório, todos os processos, a gente liga para o cliente antes e grava a ligação. A ligação que a gente faz? A gente confirma se ele enviou a documentação pelo WhatsApp da gente, se ele confirma ter assinado a procuração e os contratos nos termos tal, e a gente informa que, caso ele confirme, a gente vai entrar no processo e vai passar para ele via WhatsApp. Enfim, a gente confirma todas as informações que foi conversado no WhatsApp e guarda isso de forma interna. Por quê? Porque é muito comum a gente entrar como a gente entra com um volume muito alto de ação, o banco ele chega na audiência e fala bem assim: seu João não contratou não, doutor Emerson. Doutor Emerson está entrando com um processo sem seu João saber. O banco, ele, de má fé, ele faz isso. Então, como é que eu me resguardo em relação a essas acusações fraudulentas do banco? Essas gravações que eu tenho. Então, a gravação é um meio de você se resguardar. Dependendo do produto ou do serviço que você vender, eu recomendo você gravar a conversa. Como? Existe ferramenta chamada VoIP. A gente tem uma lá, que é nossa. E esse VoIP a gente liga pelo computador mesmo, tá? Pelo headphone, liga e a ligação fica gravada lá no bojo da conversa. Então a gente tem essa segurança jurídica aí que todos os clientes a gente grava a conversa, todos os clientes, principalmente a parte mais vulnerável. Por quê? Porque a parte mais vulnerável, às vezes o idoso me contrata, depois chega um sobrinho, um neto, e fala: não é para você ter contratado ele não, é para ter contratado fulano. Enfim, então, para a gente evitar a dor de cabeça, a gente prefere ter essa gravação guardada. Pode passar. LGPD e dados financeiros. Pode passar. Existe no Brasil uma lei chamada LGPD. O que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, como eu disse, a internet não é terra sem lei. Na internet, eu vou dar minha opinião sincera aqui como pessoa, né? Como advogado. A LGPD existe, mas nem sempre ela é cumprida. Deixa eu falar por quê. Pela LGPD, todos os dados que você passa, aquela empresa ela não pode repassar. Exemplo, se você passou os dados do seu RG, CPF, nome, endereço, esses dados aí tem que ficar no meu escritório. Eu não posso pegar esses dados e vender para outra pessoa ou passar para outra pessoa. E o que eu vejo muito na prática? Várias fraudes, a pessoa ela cria listagem, que é fraude, com os dados da pessoa, CPF, nome, e acaba vendendo essa listagem. Exemplo, o que eu vejo o banco fazer? Acontece muito com o banco. O banco, ele tem a listagem de todo mundo do Brasil, da cidade, ele faz o filtro do jeito que ele quiser. De quem é aposentado, exemplo, eu quero a lista de todos os aposentados da Bahia, ele consegue puxar. Entendeu? Ele consegue puxar, porque ele compra essa lista de forma indevida. Entendeu? Então é muito comum, vou te falar um exemplo para você. Minha mãe, quando eu aposentei ela ficou sabendo que estava aposentada, não foi por mim não. Foi um correspondente bancário, ligou para ela: ô dona Carmen, tudo bom? Eu tenho um empréstimo para a senhora aqui. Ela foi aposentada no mesmo dia o correspondente ligou para vender o empréstimo. Entendeu? No mesmo dia. É incrível como essa galera. E aí, infelizmente, eu tenho teorias, mas não posso comprovar, de como esses dados é vazado. E pode ser alguém lá internamente, no excesso, enfim. Né? Então, mas de acordo com a LGPD, via de regra, né, e vocês que vão empreender no digital já sabem que esses dados dos clientes de vocês tem que ficar para vocês, tá? Não pode passar para outra empresa ou para outra pessoa sem autorização do cliente, tá? E caso isso aconteça de você vazar, você pode sofrer penalidade por conta disso, ok? Pode passar. Prevenção de processo. Como evitar ações judiciais? O que eu recomendo? Crie um atendimento acessível e... Crie atendimentos acessíveis e claros, tá? Ou seja, a gente sempre preza por um atendimento de forma muito clara. Ou seja, no escritório, quando o cliente chega no nosso WhatsApp, eu sempre peço para o meu time do comercial a gente tratar com o cliente da linguagem do cliente. Por exemplo, eu nunca vou chegar para o cliente
e vou falar termos jurídicos para o cliente. Por quê? Porque ele não vai entender. Por exemplo, eu não vou chegar para o cliente e falar assim, o seu processo está em fase de agravo de instrumento, a gente interpôs um recurso de recurso inominado e depois a gente teve que entrar com a operação. São termos jurídicos, isso aí eu não falo com o meu cliente. Então a gente sempre fala para o cliente uma linguagem que ele consiga entender. Seu processo está em recurso, o processo está aguardando seu juiz, seu processo vai ter audiência tal, né? Você tem direito, você não tem direito. Eu não preciso chegar para ele e falar assim, você tem direito por causa do artigo tal, da lei tal. Não, quem tem que saber, a lei sou eu e o judiciário, tá? Eu não preciso chegar para o cliente e fundamentar com ele o artigo. Então, o cara chegou com problema, eu só vou falar, tem direito, não tem direito? Tem direito, pronto, me manda isso, pronto. O resto deixa comigo, tá? Então, ele tem essa informação de uma forma muito clara para o cliente, para que ele consiga compreender, né? E para quem empreende no e-commerce também, eu recomendo que tenha contratos, tá? Contratos. Eu tinha um professor, desculpa a expressão, mas ele falava muito na faculdade, isso fica na minha cabeça. Ele falava assim, gente, de boca só beijo na boca. Enfim, então, qualquer negócio que você for fazer, a depender do negócio que você for fazer, é necessário ter um contrato. Quer dizer, você vai contratar um advogado, faça um contrato. Vou contratar Agnaldo falou aqui que é gestor, vou contratar um gestor, faça um contrato. Entendeu? Isso vai evitar muita dor de cabeça. Eu já peguei isso eu tenho essa mania de fazer contrato, por exemplo. Se eu for fazer uma reforma no escritório, eu faço contrato com o pedreiro. E é muito bom, porque eu já evitei muito atraso. Quem já fez a obra em casa sabe a dor de cabeça que é lidar com o profissional liberal. Enrola, enfim. E você fazer um contrato, você está resguardado ali, tá? A gente sempre grava e guarda os atendimentos, ou seja, as conversas. Então, recomendo que se você vende por WhatsApp ou vende por Instagram, não apaga essa conversa, tá? Porque isso pode servir como meio de prova lá na frente, tá? Porque, como eu disse, o ônus no direito do consumidor, ele não é de quem está alegando, ou seja, ele não é do consumidor que está pedindo o direito dele. O ônus, ele é do fornecedor. Então, se você vende, você tem uma loja de roupa no Instagram, e aquela pessoa entra com um processo contra você alegando que a roupa chegou estragada, não sei o quê, quem tem que provar não é a pessoa que recebeu a roupa, é você como fornecedor, tá? Então é importante que você tenha tudo muito bem documentado para evitar dor de cabeça lá na frente, tá bom? Pode passar. Atendimento ao consumidor, o pós-venda salva ou quebra sua empresa, tá? Eu fui representante comercial e isso eu vivi na prática. A venda é só o início do meu contato com o cliente. O que vai fazer eu ter uma LTV, o que é o LTV? É o tempo de vida que o cliente fica comigo. Ou seja, o tempo de quantas vezes ele vai me contratar. O que vai definir o meu LTV é o pós. Por quê? Porque se eu vendo para o cliente e depois não presto um bom serviço ou não dou uma assistência, o que vai acontecer? Esse cliente não vai me contratar mais. E o pior, esse cliente ainda vai te queimar para outras pessoas. Então, a gente sempre busca fazer um pós-venda bacana. Por quê? Porque no direito do consumidor, é muito comum, sei lá, se o João teve um problema com o banco hoje, daqui a 3 meses ele tem problema com a companhia aérea, daqui a 4 meses ele tem problema com a Netshoes, daqui a 6 meses ele tem problema com o Mercado Livre. Então ele sempre vai ter algum problema. Então a gente, prestando essa assistência bacana, o que acontece? O cara vai ter um problema e vai fazer o quê? Ele vai me indicar. Ele te indica. E o fornecedor e o cliente satisfeito, ele não só te indica, mas o cliente satisfeito, ele é o seu melhor vendedor. A gente trabalha muito lá nas startups com o nosso canal de vendas. Na startup que trabalha muito com referidos. O que é referidos? É indicação. Então, a gente pede para os escritórios que são clientes nossos indicar outros escritórios. Só que você concorda comigo que o escritório só vai indicar se ele estiver satisfeito? Ou você indicaria um produto ruim para um amigo seu? Só se fosse a sua sogra, né? Mas para um amigo de ninguém indicaria uma coisa ruim. Desculpa minha sogra é gente boa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas quando o atendimento é bem feito, a gente tem prazer de indicar. O consumidor indica. Então, faça um pós-venda bacana, porque isso aí vai salvar a sua empresa. Senão, ela pode quebrar. Por quê?
quando eu vim para a advocacia, o que eu percebi muito na advocacia? Eu vi que os advogados, a maioria não faziam pós-vendas. Qual era a principal reclamação de pessoas que já tinham tratado por os advogados falavam para mim? Doutor, o meu advogado não me responde. O cara contrata o advogado, o cara o advogado presta uma assistência, recebeu, daqui a pouco ele não responde mais. Eu não vou falar que não é má fé desse advogado não, pessoal. Sabe o que acontece? Cara, isso não é má fé, é falta de gestão. Porque ele pega muito cliente e chega um momento que ele sozinho não consegue dar conta. Quer dizer, aí tem 4 mil processos lá. Eu sozinho a dar conta? Nunca. Tem que ter mais de 30 pessoas. Porque se você chamar no WhatsApp, ele tem toda a gestão. Então o nosso WhatsApp são várias pessoas atendendo. Então chamou o WhatsApp, alguém vai te responder, alguém vai te dar feedback do seu processo. Então foi lá atrás, vendo a dor desses clientes, que eu preferi estudar gestão e empreender com startups para poder dar um pós-venda muito bacana. E isso aumenta muito o meu LTV e os clientes me indicam e graças a Deus dá certo. Então, mas o cliente indica porque ele está satisfeito. Porque se ele estiver satisfeito, ele ia te queimar para outro cliente e infelizmente você ia perder uma venda por conta disso. Então tenha cuidado com o pós-vendas, tá? O resto é responder rápido, ou seja, dar o feedback ao cliente. Responder rápido, ele vai evitar problemas com o PROCON, Reclame Aqui e ações judiciais. Então, invista com um bom atendimento humanizado e tenha processo. O que é processo, Emerson? Eu não estou falando de processo, aqui eu não estou falando de processo judicial, não. Aqui eu estou falando de processo de vendas, tá? Então, tudo que você for fazer, que seja venda, a parte administrativa, você tem que ter processos bem definidos. Ou seja, o seu colaborador ou você tem que saber como vai se comportar. Ou o que deve fazer naquela situação. Exemplo, lá a gente tem um processo de venda muito bem definido. Então, o cliente ele chega no WhatsApp, o meu vendedor ele já sabe como ele deve proceder, o que ele deve dizer, tá? Isso é muito bom você ter esse processo bem definido. Por quê? Porque lá na frente você precisa delegar isso para outra pessoa. É muito mais fácil você treinar essa pessoa quando você tem um processo definido. Quando você não tem um processo, eu sempre digo lá no escritório para colegas, eu falo, cara, se você não tem um processo, o processo é você. E aí você fica sobrecarregado, não consegue ter tempo para nada, trabalha e fica com a sensação de que você não produziu nada, por simples fato de você não ter processo. Ok? Pode passar. E vou finalizar aqui perguntando se alguém tem alguma dúvida ou perguntas para fazer. Fique à vontade, tá bom? Boa noite, querido. Sou Vanusa, professora de Biologia aqui do Colégio à Noite. Tudo bem, graças a Deus. Chegou no DDA, boleto, você tem? Aquele do banco? E aí chegou lá dizendo que eu peguei um empréstimo em 100 parcelas e a primeira parcela vence agora, esse mês. Falei, tá lasqueira, não peguei empréstimo nenhum. Hã? Nada. Não peguei empréstimo nenhum. Aí liguei pro gerente do meu banco, né? Falei com ele, deixa, eu vou investigar, mas não pague. Não pague nada, porque eu vou investigar. E aí eu estou esperando a resposta, isso faz essa semana, né? Estou esperando a resposta dele. Mas eu acredito que isso aí é algum golpe, alguma coisa assim. E aí o importante é não pagar, não é isso? Ou eu tenho que me preocupar com isso? Vamos lá. Resumindo, pessoal, ela disse que apareceu o boleto DDA. O que é DDA? É tudo que está vinculado ao seu CPF e situação financeira, boletos bancários, ele ficará no aplicativo na parte DDA, tá? Então, apareceu um empréstimo que ela não fez. O que eu recomendo? O dinheiro não caiu na sua conta, já fez a contação junto ao gerente, ou seja, pegue um protocolo desse atendimento. É o primeiro passo, tá? Toda reclamação que você fizer, é importante que você pegue o protocolo, grave a conversa, grave um vídeo, alguma coisa que comprove que você tentou resolver. Aí existem 2 caminhos. Se você, só o simples fato de ter o DDA lá e você não pagar e não te negativar, não acontecer nada, você não teve prejuízo. Então, se eu não ingressar com a ação, o máximo que eu vou conseguir é o juiz mandar anular os outros boletos e não vai te indenizar. Em qual caso você pode conseguir indenização? Ou você pagando um boleto, que a gente vai pedir o valor em dobro, de forma indevida,
ou deixa sem pagar e pelo fato de não pagar, esse banco vai acabar te negativando. E aí, se ele te negativar, com certeza você vai ganhar indenização. Deixa atrasar. Se negativar, a gente entra com a ação, pede a eliminar, já limpa seu nome de forma imediata e o dano ele é reíbe, ou seja, o dano é prejuízo, então você consegue a indenização. Eu, no seu lugar, o que eu faria? Não pagaria e esperaria para ver se o banco vai negativar. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Sobre essa questão de, você falou aí das compras, crimes cibernéticos, principalmente nessa era de transação via Pix. Existe hoje alguns bancos, você questionar um Pix, que você fiz errado, e você vai lá e presta uma queixa. E existe muita questão de vendas, que vem por impulso, ou pela pessoa estar numa situação ali, você paga tal coisa e você ganha tal coisa. A questão do marketing de afiliados, por exemplo, acontece muito isso. Se você pagar aqui, você vai ter acesso a tal curso. E aí você vai pagando, quando a pessoa vê, e assim, vem um abençoado lá no WhatsApp, responde, conversa, eu já vi vários casos. E hoje com essa questão do banco, de você questionar aquele Pix, aí você denuncia como fraude. Só que o banco, ele nem sequer analisa a situação, ele simplesmente diz assim, não foi fraude, não sei baseado em quê, e aí a pessoa fica no prejuízo e foi vítima de um golpe, porque não deixou de ser um golpe. Ela não teve nada, não teve curso, não teve acesso a nada. Como é que ficaria a proteção dessa pessoa, desse consumidor? Vamos lá. O primeiro ponto a esclarecer aqui é que existe uma diferença entre golpe e fraude, tá? A fraude é quando alguém invadiu o seu aplicativo e fez uma transferência bancária, ou seja, você não autorizou. Tá? Isso é fraude. O golpe é o quê? Eu pensei que estava fazendo um Pix para a Jailane e fiz para Aguinaldo. Aí ele se passou por ela, eu fiz o Pix para ele, enfim. É esses golpes que acontecem. A pessoa fala, bota R$1.000 e ganha 10 mil. Pessoal, o primeiro ponto, não existe dinheiro fácil, tá? É importante dizer aqui. Mas, infelizmente, as pessoas falam, é o golpe do falso investimento. A gente chama no direito de golpe do Pix, tá? No caso de fraude, a responsabilidade do banco é objetiva, ou seja, se houve a fraude, o banco tem que comprovar que não houve fraude. Via de regra, geralmente o banco não consegue comprovar e a gente acaba ganhando essa ação, tá? No caso de fraude bancária. No caso de golpe Pix, ou seja, eu que fiz a transferência, só que eu fiz imaginando uma outra coisa, ou seja, eu fiz com a minha, eu que quis fazer. Nesse caso de golpe Pix, é importante que você haja rápido. Então, você acione o banco recebedor e o banco emissor, o banco que você enviou a cobrança. Geralmente, nessa contestação, os bancos não estornam o seu dinheiro. Aí, nesse caso, o que você tem que fazer? PROCON, tá? Faz o PROCON. No PROCON também não vai conseguir. Aí, o que eu recomendo? Tem que procurar um advogado nesse caso. Golpe Pix, sem um advogado não consegue. Porque a gente tem que fazer toda a parte administrativa, PROCON, depois a gente vai para o Banco Central, para em seguida a gente poder ingressar com ação judicial, para poder reparar esse golpe. Lá no escritório a gente faz, só que como é uma ação mais trabalhosa de fazer, por conta de todo esse trabalho extrajudicial que tem que fazer antes, geralmente a gente só pega golpes acima de 10 mil. Golpe pequeno, golpe inferior a 10 mil, infelizmente não compensa a gente fazer. Mas o banco ele tem responsabilidade sim em caso de golpe Pix, tá? Pode perguntar. Doutor Emerson, boa noite. Boa noite, amigo. O que acontece? O senhor falou aí sobre essa questão de venda casada, empréstimos casados. Venda casada, tem a venda casada dentro do empréstimo. Vou explicar. Então, assim, eu acredito que para a gente saber, né, se houve um empréstimo casado com... O senhor falou aí sobre a questão do... Me recorde, por gentileza. Venda casada, empréstimo consignado. Consignado, mas é casado com... Seguro. Com seguro, exatamente. Seguro prestamista. Muito obrigado. Para saber, eu acredito que é só ligar para o banco para saber se existe ou não essa questão do empréstimo casado, se caso você não teve ciência disso. É só ligar para o banco e o banco vai ter que lhe esclarecer. O banco não é bonzinho assim não, ele não vai se incriminar não.
Então, o que eu recomendo? Cópia de contrato. Só que a gente tem um problema aí. Quando você vai no banco físico, a gente vai no Brasil, geralmente eles dão uma cópia. Aí ótimo, quando você tem a cópia é mais fácil. Se você não tem a cópia, você tem que solicitar essa cópia. Só que na prática, o que eu percebo? Quando você solicita a cópia pela ouvidoria do banco, eles não enviam. Eles não te enviam, esquece. Não, o banco não vai te enviar. Você vai ter que solicitar essa cópia através de forma de órgão de proteção prévia, por exemplo, PROCON ou consumidor.gov. Tá? Solicite a cópia por lá. Se o banco não te entregar a cópia pelo PROCON ou consumidor.gov, aí nesse caso você vai precisar procurar um advogado, porque a gente entra com ação pedindo a exibição do documento e caso o banco não entregue, ele paga multa por conta disso. Aí geralmente na via judicial ele entrega porque ele fica com medo de pagar multa. Ok. Mas geralmente no PROCON ele entrega também, tá? Porque como o PROCON ele é um órgão de proteção prévia, ele pode aplicar multa, se ele quiser. Então geralmente o PROCON também entrega. PROCON. PROCON também eles entregam. Eu agradeço, mas eu tenho só mais uma questão. O que acontece? O senhor falou sobre uma outra questão aí, doutor, muito importante, né? O senhor falou que quando você pega os seus dados, né, pessoais, por exemplo, você tira uma biometria em uma outra empresa, essa empresa ela não pode repassar essa biometria para uma outra empresa. Por exemplo, eu estou com um problema com o PAN. O PAN fez um empréstimo indevido na minha margem de crédito. E eu tenho como provar que foi indevido porque eu nunca fiquei devendo nada ao PAN. Mas eu tirei recentemente uma biometria facial lá em Brasília e tenho receio de que a empresa TIM repasse essa biometria para o Banco PAN, para que o Banco PAN possa pegar essa biometria e dizer que querer provar que eu fiz um empréstimo que eu não fiz. No caso desse, o que a gente faz para poder resolver? Da empresa tipo banco, eu acho muito improvável isso acontecer. Muito improvável. Tá? Via de regra, como eu disse, não pode passar informação para outra empresa. Só que quando se trata de empresa de telefonia, eles podem passar para outra empresa de telefonia. Banco, e se tratando de banco, eu posso te afirmar sem medo, um banco compartilha informação para o outro. Existe, se você for lá no Banco Central, existe lá no site do Banco Central, tem uma abazinha que você pode entrar com a sua senha do Gov. Eu recomendo você entrar lá depois, quando chegar em casa. Você digita assim no Google, registrado. Aí você vai entrar no registrado pelo Gov. Lá no registrado do Gov, aparece todas as contas bancárias que você tem vinculado ao seu CPF nos últimos 5 anos. E lá nesse registrado, ele consta a seguinte informação: qual valor você tem de contas em dia, qual valor você tem de contas em atraso e qual valor você tem em contas em prejuízo. Vou te explicar um a um. Em dia é o que você tem a vencer, você está pagando em dia. Exemplo, eu tenho lá 10 mil reais de cartão de crédito lá que eu estou pagando em dia, então você tem lá em dia 10 mil. Atrasei a fatura do Banco Santander de 3 mil reais, ele vai ficar lá em atraso. Em dia em atraso geralmente não gera prejuízo, tá? Agora, quando vai para a parte de prejuízo, aí sim gera prejuízo. Vou te falar uma situação que quem fez aqui, com certeza vai estar no registrado, que é o que a gente chama a gente apelidou de lista negra do Banco Central, tá? Qual a situação que está no Banco Central? Fiquei devendo lá o cartão de crédito, juros, a gente sabe que é altíssimo, o juros rotativo do cartão. Essa dívida chegou em 20 mil. Chegou o saldão do Serasa, aí o Serasa disse assim para mim: ó, essa dívida de 20 mil, dê aqui 500 conto que você vai quitar ela. Aí você fala: ô, coisa boa, 500 reais, vou quitar a dívida de 20 mil. Você vai e paga essa dívida de 500 reais. O que vai acontecer? Seu nome vai sair do SPC Serasa, tá? Ok? Entretanto, o banco ele vai lançar o seu nome lá na lista negra como no valor de R$19.500 que você deu prejuízo a ele. Ele lança na aba de prejuízo. E aí a lógica é muito simples. Você deu prejuízo de R$19.500 no Bradesco. Se você for no Itaú e pedir crédito, aí o Itaú vai falar: uai, tu deu prejuízo no Bradesco, tu tem crédito aqui? Não. Entendeu?
Exemplo, a mesma coisa se você... É como você pagar uma pessoa atrás e outra pessoa pedir a outra pessoa. Não vai conseguir crédito. Então, os bancos, eles se comunicam através dessa plataforma porque o Banco Central é tudo interligado, tá? Então, infelizmente... Empréstimo online, como é que funciona? Empréstimo online, como funciona? Para saber se tem a venda casada. Vamos lá. Quando você vai fazer um empréstimo online, ele aparece se existe alguma cobrança de seguro ou não. Eu recomendo você não habilitar a cobrança de seguro, tá? Em alguns bancos você consegue desabilitar e não cobrar, não pagar por esse seguro. Aí tudo ok. Entretanto, existem alguns bancos que ele não te dá a opção de você tirar esse seguro. E aí, nesse caso, ou seja, eu só contrato o empréstimo com o seguro. Vai ter a venda casada. Aí, o que eu recomendo? Quando você assinar, ele vai trazer a cópia do contrato no aplicativo, você baixa essa cópia e com essa cópia você consegue entrar com a ação para discutir apenas o seguro, ok? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aqui, Ok. no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, os crimes, eles prescrevem, ou seja, existe um tempo para que o consumidor possa requerer seus direitos? Sim, vamos lá. Para o Código do Consumidor, via de regra, é 5 anos, tá? Eu tenho até 5 anos para requerer via judicial um direito meu. Só que existe algumas exceções. Qual a exceção? Plano de saúde, em algumas situações o prazo é 1 ano, tá? Plano de saúde 1 ano, o prazo é um pouquinho menor. E direito do passageiro aéreo internacional, ou seja, comprar uma viagem para Lisboa. Nesse caso, viagem internacional, o prazo de prescrição ele é de 3 anos. Por quê? Porque nesse caso de viagem internacional, quem vai tratar, quem vai regulamentar não é o Código de Defesa do Consumidor, é o Tratado de Montreal. Então é um outro tratado, esse tratado prevê 3 anos, tá? Para internacional. Mas via de regra é 5 anos, tá? E no bancário, em alguns juízes a gente pede até o prazo prescricional do Código Civil, que o Código Civil o prazo é maior ainda, o prazo é 10 anos, tá? Só que aí, geralmente na Bahia aqui o juiz aplica os 5 anos, mas eu já vi outros estados o juiz aplicar até 10 anos. Pode falar. Fala um pouquinho mais alto. Eu tenho uma dívida do Banco do Brasil, tá? Mas só que essa dívida minha começou com R$500. Na época eu fiquei desempregada, não tinha condição de pagar a fatura. Aí, por exemplo, eu deixei, depois de 5 anos, meu nome não está mais na Serasa, mas o meu CPF continuou preso. Aí, com uma bandeira do Banco do Brasil, eu peguei e fui lá. Aí eles resumiram para mim, tipo, já está em 1.200, 1.300. Sim. Aí resumiram para mim, ou você paga esses 1.300 12 vezes, ou, resumindo, você paga uma dívida de 200, ou uma taxa de 250 e você vai poder usar a bandeira do Banco do Brasil. Mas como usar no curso meu, aí o que você considera sobre isso? Eu pago. Vamos lá. Existe um primeiro mito aí, que talvez você pode estar acreditando nesse mito. As pessoas acham que passou 5 anos, a dívida deixa de existir. Não, isso não existe, tá? A dívida, ela continua existindo. A única diferença é que quando passa de 5 anos, o seu nome ele não pode ser mais exposto nos órgãos de proteção ao crédito, que é SPC, Serasa, Boa Vista. Seu nome não pode negativar mais quando passa 5 anos. Mas a dívida, ela continua existindo e o banco, ele pode inclusive continuar te cobrando. Ele só não pode expor o seu nome mais no SPC Serasa, mas te cobrar, ele pode. Então, se a dívida existiu, eu recomendo que consiga o desconto, que pague. Mas, já te adianto uma coisa, mesmo pagando essa dívida com um desconto, que a dívida possivelmente corrigir monetariamente, juros, multa, o valor vai estar bem alto, já tem mais de 5 anos, possivelmente você pagando não é uma garantia que você vai voltar a ter acesso ao crédito, porque seu nome possivelmente ele vai para a lista negra. O que eu recomendo? Pagou, seu nome ficou na lista negra,